Um pedaço da história de Vitória da Conquista que está sendo contada através de fotos, documentos e vídeos. Trata-se da exposição Personagens Conquistenses, idealizada pela Câmara de Vereadores, que retrata o período em que a política na cidade era dominada por dois grupos, formados por coronéis. Essa exposição, ela vem lembrar a conquista na época da República Velha. Nós trazemos alguns coronéis que vivenciaram, sobretudo, o conflito entre Meletes e Peduros. Como destaque da exposição, o jornalista Maneca Grosso, o grande homenageado. Ele não foi coronel, mas exerceu forte influência na disputa política da cidade através do seu trabalho no jornal A Palavra. Nós tínhamos, naquela época, dois grupos, situação e oposição. A situação, ela era os Peduros, e a oposição, ela era justamente os Meletes. E esses dois grupos tinham em comum um jornal que era seu porta-voz. O Conquistense era o porta-voz dos Meletes e o A Palavra era o porta-voz dos Peduros. Maneca Grosso foi professor e poeta, além de jornalista. Ele não tinha educação formal, nem um microfone como companheiro de trabalho. No lugar dele, a tinta de caneta é que dava asas ao seu pensamento, silenciado após uma emboscada. Então vai ser justamente um artigo dele, denominado A Situação de Conquista, que vai acusar o juiz Araújo da época de querer transformar a conquista em uma nova Canudos. Então os Meletes, eles vão se sentir irados por conta desse artigo e vão promover, inclusive a tocaia contra Maneca Grosso, que vai levar posteriormente à sua morte. Maneca Grosso deixou um histórico importante. Primeiro, era um grande professor. Segundo, um grande poeta e jornalista. Inclusive pela sua inteligência, por uma nota que ele escreveu na época, e aí houve um ciúme político, foi que levou ao fim da vida de Maneca Grosso. A exposição Personagens Conquistenses fica aberta para a visitação por 90 dias. Nesse período, a Casa do Povo se transforma na Casa da Cultura. É a Casa do Povo incentivando ao povo de Vitória da Conquista a conhecer a sua história. Nós estamos agora no Memorial Câmara homenageando Maneca Grosso. Logo mais virá outras personalidades que iremos também homenagear, trazendo a cultura de Vitória da Conquista, que é uma cultura rica, para que o povo dessa cidade, principalmente a juventude, aqueles que não conhecem a história, que passem a conhecer a história de nossa cidade.